Então, ok, vamos abrir nossas Bíblias, glória a Deus, no Evangelho de Lucas. Vamos para Lucas hoje? Você vai até o capítulo 22. Lucas 22, versículo 14 em diante. Vou dar mais um minutinho aí para você achar. Adriel, pede para elas providenciarem uma caneca de água, por favor. Eu estou com a garganta seca hoje. Diz assim a palavra de Deus, se você achou. O Adriel está posicionado lá? Tá bom, pedi outra função, né, Adriel? Diz assim: chegada a hora, Jesus se colocou à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: eu tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, ele disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E, pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Até aqui é o texto que nós vamos ver hoje. Hoje é uma noite muito especial, pois é o nosso culto mensal de ceia do Senhor. E a ceia, irmãos, a ceia ela não é uma simples ou banal cerimônia religiosa, mas ela é um ato espiritual na vida da igreja que é carregado de significado para mim e para você. Pois é um dos sacramentos que Jesus nos ensinou e que ele deixou como ordenança. Ele disse: olha, façam isso em memória de mim. Então, além do sacramento do batismo, nós temos o sacramento da ceia, que deve ser celebrada por todo cristão. Por todo aquele que se diz discípulo de Cristo, ele deve celebrar e participar da comunhão do pão na ceia do Senhor. E nós devemos celebrar até que ele venha. Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios, onde ele diz: todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, nesse sentido, a ceia, ela também não deve ser vista como um ritual místico, ou seja, algo que as pessoas participam para aliviar aquele peso na consciência dos pecados que ela cometeu no mês que se passou. Porque tem gente, irmãos, que encara dessa maneira a ceia como uma sessão do descarrego para se sentirem menos culpadas do cristianismo fraco e raso que tem vivido. E infelizmente essa é a verdade. A pessoa nega Jesus o mês inteiro, vive do jeito que quer o mês inteiro, fazendo o que quer o mês inteiro, mas daí chega na ceia para poder dizer assim: ufa, eu participei da ceia do Senhor. Agora eu estou abençoado para mais um Deus. Aleluia, glória a Deus. Não, irmãos, isso só revela o quê? Revela uma mentalidade infantil, uma mentalidade de quem nunca foi transformado por Cristo de verdade. A ceia não é um ritual, a ceia não é mística. Não, a ceia é uma ordenança bíblica, um sacramento que Jesus deixou para nós e que deve ser valorizado e não banalizado. Mas muitos tratam a ceia dessa maneira, como um alívio de consciência. Não, eu estava pecando até hoje, agora eu vou para a ceia, vou me arrumar, vou para o culto, levantar a minha mão, pegar o meu cálice e aí eu estou bem com Deus. Irmãos, a ceia não é isso. A ceia não é para você tirar o peso da consciência dos pecados que você cometeu. Porque tem gente que diz assim: Jesus me salvou. Mas tem certeza que Jesus salvou? Salvou do quê? Porque a pessoa continua vivendo do mesmo jeito que vivia antes.
fazendo as mesmas coisas que fazia antes, nas mesmas práticas pecaminosas que tinha antes. Então Jesus salvou do quê? Porque de você mesmo é que não foi, pelo jeito. Mas a partir do momento que nós temos um encontro com Cristo, a nossa vida precisa mudar. Obrigatoriamente deve mudar. Não há como a gente se dizer cristão e continuar fazendo o que fazia antes. Precisa haver um antes e depois de Cristo. Quem éramos antes da conversão e quem nos tornamos depois. As pessoas precisam olhar para a gente e dizer, poxa, você mudou. Eu vi mudança na sua vida. Eu não sei o que você está fazendo, mas continue assim, você está melhorando. É isso que nós precisamos demonstrar. Que agora Cristo em nós gerou transformação. Cristo em nós gerou essa mudança de comportamento. Então, precisamos mudar nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas intenções e, inclusive, as nossas programações. O que nós fazíamos antes de Jesus que deixamos de fazer depois dele? Quais são os lugares que frequentávamos antes de Jesus e que agora depois dele já não fomos mais, depois que nos convertemos? Está entendendo? A gente precisa refletir sobre isso, irmãos. A gente precisa fazer essa reflexão, porque senão as pessoas vivem uma vida inteira num cristianismo achando que está tudo bem. Sabe aquela coisa rasa, meia boca? Nunca vai aprofundando para dizer, mas pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu não esteja vivendo conforme Jesus quer que eu viva. Porque a agenda que o mundo quer te envolver não é a mesma agenda que Jesus programou para você. Pode ter certeza disso. Então, não podemos viver o mês inteiro de qualquer maneira e depois vir para a ceia do Senhor tentar aliviar a consciência. O nosso cristianismo ele precisa ser real, verdadeiro, do dia 1 ao dia 30, 31 ou 28, como teve em fevereiro, né? 28. A gente precisa viver diariamente um cristianismo de verdade. Não são só nos 10 minutos de celebração da ceia, onde a gente desce aqui, a equipe de voluntários passa para você e te dá o cálice, e ali você é crente, mas daí sai da porta para fora, volta para as velhas práticas da vida de antes. Não, irmãos, o nosso cristianismo precisa ser verdadeiro, do início ao fim, todo dia, todo instante, todo momento. Amém? Ou não amém? Amém? Pois bem, na passagem que lemos, nós encontramos Jesus exatamente nesse contexto da ceia. Você vê ali que ele estava prestes a ser traído, e ele sabia disso. Jesus sabia quem iria traí-lo. E ele se assenta na mesa com os seus discípulos uma última vez antes do seu sofrimento, ou antes da sua morte, e celebra um dos momentos mais lindos e marcantes de toda a história da humanidade, inclusive com aquele que estava para traí-lo. Judas participou da ceia. Judas não foi deixado de fora, ele participou daquele momento. E ali, rodeado por aqueles homens que abriram mão da sua vida para segui-lo, ou pelo menos 11 deles, né? Tirando um ali que desvirtuou, mas 11 deles que abriram mão da sua vida para segui-lo, Jesus então naquele momento pega o pão, parte, dá graças e diz, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Está lá no versículo 19. Em seguida, depois de participar do pão, depois da ceia, Jesus então ele pega o cálice e diz assim, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Ou seja, irmãos, o pão da ceia, ele representava o corpo de Jesus que estava prestes a ser moído no madeiro. Jesus ele foi esmagado naquela cruz, ele foi transpassado, ele foi furado, ele foi chicoteado, ele sangrou, o suor dele virou sangue, tamanho sofrimento que ele aguentou naquela cruz. E esse pão representava justamente aquele corpo de Jesus que estava prestes a ser moído no madeiro. E o cálice simbolizava então o seu sangue, que seria vertido por todo o sofrimento que ele passaria até a consumação daquilo que ele estava prestes a fazer. E ele fez isso tudo não porque ele nos achava bonitinhos, ou não porque eu sou um bom crente, ou porque você é bonzinho no seu dia a dia, mas ele fez isso tudo porque mesmo nós sendo traidores, mesmo nós sendo infiéis, mesmo nós negando a Jesus nas nossas vidas, em várias atitudes, vários contextos do nosso cotidiano, mesmo assim ele fez isso por amor a mim e a você.
Ele fez por amor. Não foram os homens que levaram Jesus para a cruz, meu irmão. Foi o amor. Ele disse que ninguém tira a vida dele. Ele mesmo a deu. E deu, portanto, nos amar. Deu porque ele sabia o propósito que ele tinha nas mãos e o que ele precisava fazer. E esse amor levou ele até o fim. E em meio a esse momento tão especial, que Jesus estava participando ali com seus discípulos na mesa, ele diz algo muito importante, que é um ensinamento para mim e para você. Ele diz assim: façam isso em memória de mim. Então a ceia do Senhor, ela é esse sacramento instituído pelo próprio Cristo. E todos os meses nós a celebramos na igreja para lembrarmos juntos, como irmãos, como família de Deus, aquilo que Ele fez em nosso favor, não apenas na cruz, mas aquilo que Ele fez em nosso favor durante toda a sua vida aqui na terra. Sabe, irmãos, a história de Jesus não se resume na cruz. Jesus, ele fez muitas coisas em vida. E aquilo que Ele fez em vida, por mim e por você, também nos ensina, também nos auxilia no nosso cristianismo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. 3 pontos que nós devemos lembrar acerca da obra de Cristo para fortalecer ainda mais a nossa fé. Está comigo aí? Então tá. O primeiro ponto que nós devemos lembrar para fortalecer ainda mais a nossa fé é a vida que Jesus viveu. Pode projetar para a gente? Lembre-se da vida que Jesus viveu. Coloca para nós na tela Atos, capítulo 10, versículo 37. Atos 10, 37 vai nos dizer assim: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado lá na Galileia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, a vida de Jesus, ela é o nosso maior exemplo. É o nosso maior modelo a ser seguido. Sabe, é aquilo que nós devemos olhar e nos espelhar como modelo de vida, de pensamento, de atitudes. Ele é a nossa referência certa para um cristianismo verdadeiro. As pessoas buscam referências em muitas coisas. Nos seus ídolos de internet, nos seus pregadores favoritos, nos influenciadores de Instagram. Mas o nosso verdadeiro modelo de vida para um cristianismo autêntico é Cristo. Se olharmos para os homens, se olharmos apenas para os modelos humanos, certamente cedo ou tarde nós vamos falhar também. Certamente, cedo ou tarde, nós vamos nos decepcionar também, porque o nosso modelo não pode ser um modelo de pessoas humanas, falhas como nós. O nosso modelo precisa ser Cristo. Ele é a nossa maior referência. Ele mostrou, dentre tantas coisas, que por mais desafiador que seja, é sim possível viver o reino de Deus aqui na terra. Ele mostra que esse, inclusive, deve ser um anseio diário de todo cristão. Se você se diz cristão, assim como eu creio que sim, o seu anseio de vida de todos os dias deve ser refletir a vida de Jesus. É aquilo que viemos falando até então, do começo da mensagem até aqui. Precisa haver essa transformação. E essa transformação tem que refletir Cristo. Ele precisa nos mudar, precisa nos transformar, a ponto que essa transformação agora mostre Cristo para as pessoas. Foi isso que Jesus fez, e ele pregou isso não só com palavras, mas principalmente com sua vida, e demonstrou o verdadeiro significado do que é o amor. Ele demonstrou o verdadeiro significado do que é o perdão, da humildade, da bondade. E é por isso, irmãos, que nós precisamos lembrar do seu exemplo, daquilo que ele fez a todo instante, para que nós não sejamos influenciados por modelos errados, mas para que a nossa referência, a nossa influência seja a vida de Cristo, o modelo de vida de Jesus. Então, repito, se eu me considero cristão, o meu estilo de vida, o que eu faço e o que eu deixo de fazer, precisa refletir o estilo de vida de Jesus. Senão, que tipo de cristianismo é esse?
Se eu continuo vivendo do jeito que eu quiser, sem demonstrar nada de Jesus na minha vida, que tipo de cristão eu sou? Não faz sentido. A nossa vida precisa refletir Cristo. E a vida que Jesus viveu foi o quê? Uma vida simples e de humildade. Irmãos, não precisamos de muito para ser feliz. Mas as pessoas andam tão gananciosas e tão ambiciosas que têm colocado a sua expectativa de felicidade em cima de coisas, de conquistas, porque quando eu tiver o iPhone do ano eu vou ser feliz, porque quando eu tiver o carro do ano aí eu vou ser feliz, quando eu tiver minha casa própria aí eu vou ser feliz. E se Deus nunca te der, você nunca vai ser feliz? E se Deus nunca permitir que você tenha essas coisas, justamente porque sabe que o seu coração está no lugar errado, que o seu tesouro está depositado no lugar errado, você coloca tanta expectativa e tanta ansiedade em cima das coisas materiais que Deus pode estar segurando mesmo e dizendo, eu não vou te dar, cara. Porque se eu te der, eu vou te perder, eu estou vendo onde está teu coração. Então, a vida simples de Jesus e uma vida de humildade nos ensina muito. Nos ensina que nós não precisamos buscar as riquezas dessa terra. Não é que você não possa ter, eu quero que você tenha. E que seja dizimista. Não é que você não possa ter, que você tenha e tenha muito, mas que o seu coração não esteja nisso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Se eu tiver, Ele é Deus, mas se eu nada tiver, Ele continua sendo Deus. É isso que Jesus nos ensina. Porque ele viveu uma vida que foi desapegada das coisas desse mundo e uma vida que foi intencional em agradar a Deus. Foi ou não foi? Foi. Tudo que Cristo fazia era para agradar ao Pai. Então ele foi amoroso, ele foi bondoso, ele foi generoso, ele foi paciente. Né? Agora tem irmão que está cutucando assim, ó, seja mais paciente, né, Doug? Difícil. Mas é assim que ele espera que eu e você vivamos também, fazendo bem, perdoando a quem nos ofende, sendo generosos e desapegados de riquezas materiais, preocupados mais com as coisas do céu do que com as da terra. Lemos em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A nossa motivação principal, o nosso alvo, o nosso foco tem que ser o reino de Deus e a sua vontade. Depois as nossas coisas, depois os nossos interesses. Porque quando isso se torna... quando isso vira, quando o reino de Deus se torna prioridade na nossa vida, o restante flui com muito mais naturalidade, porque a gente já não vive mais ansioso com aquilo que a gente sonha, com aquilo que a gente quer, porque o reino de Deus se tornou prioridade. Então, assim, o meu carro pode ficar para depois, desde que o reino de Deus continue avançando através da minha vida. Os meus sonhos, se espera um pouquinho, desde que a vontade de Deus esteja sendo cumprida através de mim. Essa é a expectativa de Deus para mim e para você. Ele nos deu o exemplo e agora, como cristãos que somos, precisamos segui-lo. Amém? Segundo ponto, nós devemos nos lembrar dos ensinamentos de Jesus. Irmãos, Jesus ensinou muitas coisas que mudaram o mundo. Sim ou não? Sim. Mas sabe por que os ensinos de Jesus foram tão revolucionários? Não é porque iam contra governos ou autoridades, mas é porque os ensinos de Jesus iam contra nós mesmos, contra nossas próprias ambições e nossos próprios desejos. É por isso que era tão chocante e continua chocando até hoje. Se analisarmos tudo que Cristo ensinou, nós vamos perceber um tema central nas suas palavras, nos seus ensinos, que é o quê? Negue a si mesmo. Pode ver, de tudo que Jesus ensina, você pode dizer, Jesus está falando sobre eu negar a mim mesmo. Isso aqui ele está falando sobre eu negar a mim mesmo. Isso aqui é sobre não ser a minha prioridade, mas ser a prioridade do reino de Deus. Então, o ensino de Jesus, se nós fôssemos sintetizar um tema, eu diria que é, negue a si mesmo. E essa era a base dele, ir contra as nossas próprias vontades e negá-las para que a vontade de Cristo pudesse se cumprir. E um ótimo exemplo de ensinos que Jesus deu nesse sentido, está lá no nosso querido Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, onde a Bíblia dedica 3 capítulos inteiros para falar sobre as lições de conduta e moral que Jesus ensinou.
e lições de conduta imoral que contrariam a nossa lógica, contrariam o nosso querer, a nossa razão, mas que orientam a vida cristã numa perspectiva de Deus. É lá, nesse Sermão do Monte, por exemplo, que ele ensina sobre as bem-aventuranças e que devemos nos alegrar por sermos perseguidos por causa do nome dele. Não parece ilógico isso, irracional? Não vai contra o nosso querer? Claro. Quem é que quer ser perseguido? Você quer ser perseguido? Não, eu também não quero. Mas se acontecer, se chegar a perseguição até nós, ele fala, bem-aventurados serão vocês. Então se alegrem, ele diz, porque é motivo de grande alegria vocês ser perseguidos por meu nome. Isso trará para vocês um tesouro no céu. É também nesse Sermão do Monte que ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, aonde ele diz para não nos irarmos contra o nosso irmão, a não jurarmos nem pelo céu e nem pela terra, só pela sogra pode. Brincadeira, sogra. A não nos vingarmos, a ajudarmos o necessitado, a darmos a outra face, a caminharmos a segunda milha. Então, uma série de ensinos de Jesus que estava nos desafiando a uma nova cultura, irmãos. Uma cultura agora que não era mais baseada no que eles sabiam e viviam da sua vivência terrena, mas uma cultura baseada nos ensinamentos dos céus, um novo jeito de agir, viver e pensar. Era a cultura cristã, olha aí que coisa bonita. Jesus veio instituir a cultura cristã, irmãos. E ele fala lá em Mateus 6, ele diz assim, olha, não sejam iguais a eles. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o mundo age dessa forma, mas vocês não podem ser iguais. Vocês precisam ser diferentes. Nós, cristãos, precisamos ser diferentes. Não podemos ser como eles. Não podemos ser como o mundo. Precisamos refletir a obra de Cristo através de nós. É difícil? Muito. Extremamente difícil. Não é para qualquer um. Mas essa é uma autonegação necessária para todos aqueles que querem ser verdadeiros discípulos de Jesus e cristãos autênticos. Não tem jeito. Negue a si mesmo e lembre-se do que Jesus te ensinou. E por fim, terceiro e último ponto, lembre-se da promessa de Jesus. E quando nós falamos de promessa, não se trata de promessas triunfalistas, de conquistas ou de vitórias. Jesus nunca prometeu essas coisas. Ele prometeu sim que nós conquistaríamos algo, o reino de Deus. Ele prometeu sim que nós conquistaríamos algo muito valioso, seríamos vitoriosos, a vida eterna. Isso ele prometeu. O resto vem depois, se ele quiser. Mas ele prometeu algo que é muito mais valioso que outra coisa. Projeta para nós João 14, versículo 2. João 14, versículo 2. Vai nos dizer assim: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Aleluia! Esse texto nos dá duas promessas maravilhosas. A primeira delas, Jesus está afirmando que no céu, na morada celestial, há muitos lugares, há muitos aposentos, dependendo da versão da Bíblia que você lê. Ou seja, e que ele mesmo preparou um lugar para aqueles que são seus. Isso significa que todo aquele que crer em Jesus, o confessar como seu Senhor e Salvador, essa pessoa tem um lugar preparado na casa de Deus. E quem são aqueles que confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante sua mão e diz assim: eu? Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém! Então, meu irmão, certamente há um lugar preparado para você. Porque como aprendemos já no ano passado, você só creu em Jesus, você só confessou a Jesus porque Ele te escolheu, Ele te elegeu para isso. Então até a fé que você tem para dizer eu creio em Jesus, na sua obra redentora, que Ele é o Filho de Deus, essa fé não vem de você, essa fé é dom de Deus. Então Ele te escolheu, e por Ele ter te escolhido,
Há um lugar para você nas moradas celestiais. E a segunda promessa que ele faz, igualmente maravilhosa, é que ele foi na frente preparar esse lugar, mas ele não vai ficar lá. Ele foi, mas ele vai voltar. E vai voltar para buscar os seus. E vai nos levar com ele para esse lugar lindo, glorioso, aonde nos encontraremos com ele na eternidade. É nessa promessa que nos apegamos. É nessa promessa que nos firmamos. E posso te dar uma boa notícia? Esse dia não vai demorar a acontecer. Jesus está voltando, irmãos. Ontem nós estávamos aqui trabalhando no mutirão da igreja e falávamos, eu e o Márcio ali, né, Márcio? Jesus está voltando e vai, rápido. Ele está às portas, ele está voltando. E não podemos perder isso de vista. Não podemos perder isso de vista. E quando ele voltar, ele voltará para buscar aqueles a quem ele morreu, resgatou e que vão com ele para esse lugar na eternidade, para essa morada celestial que ele foi na frente preparar para mim e para você. Amém, meu irmão? Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Amém, 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 amém. Jesus é a nossa esperança viva de que um dia nós estaremos juntos na glória com o nosso Pai. E essa esperança desse dia deve arder em expectativa no nosso coração. Precisamos ansiar pela volta de Jesus. Não dá para a gente passar uma vida inteira sendo bons cristãos, mas focados somente aqui. O nosso alvo, o nosso foco tem que ser a eternidade. Precisamos mirar, irmãos, na eternidade com Cristo. Ele vai voltar. E como cristãos precisamos amar esse dia, ansiar por esse dia, arder em expectativa e dizer, Senhor, vem buscar a tua igreja e não esquece de mim. Vem, Senhor, buscar a tua igreja. Essa deve ser a nossa expectativa. Glória a Deus. E para nós concluirmos, então, já quero chamar a equipe de louvor aqui novamente. Para nós finalizarmos, hoje nós fomos instruídos por Deus a nos lembrar de 3 coisas. Pode colocar o resumo na tela para nós. A primeira, nos lembrarmos da vida de Jesus. A segunda, nos lembrarmos dos ensinos de Jesus. E a terceira, a nos lembrarmos da promessa que Jesus fez. Não a promessa de conquistas e de vitória, mas a promessa de uma eternidade ao lado do Pai. Essa é a principal promessa que deve queimar no nosso coração, irmãos. Então, eu e você não somos dessa terra. Nós estamos vivendo aqui nesse lugar só de passagem. E uma passagem muito breve, muito rápida. Nossos dias são como vento, diz a Bíblia. É rápido demais. Por isso nós não devemos nos apegar com aquilo que é daqui. Porque Jesus preparou um lugar muito melhor na eternidade e é lá que nós devemos nos apegar. Juntar tesouros para a eternidade, não juntar tesouros para aqui onde a traça e a ferrugem corrói, mas para esse lugar onde tudo é muito mais glorioso, muito mais lindo, é onde não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem sofrimento, nem decepção. Nesse lugar onde um dia, quando chegarmos lá, vamos ao encontro do nosso Deus, e nesse momento Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, vai olhar para a gente e vai dizer assim: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mateus 25, aleluia! Esse dia vai chegar, igreja, vai chegar. E até que esse dia chegue, nós vamos celebrar todos os meses a ceia do Senhor, como um memorial de tudo aquilo que Jesus fez e de tudo aquilo que Ele representa para nós e da nossa esperança nele. Ele disse: fazei isso em memória de mim. Amém? Eu quero, nesse momento, te convidar a se colocar de pé. Se alguém puder chamar a Fran para mim ali. O louvor vai ministrar uma canção, enquanto isso nós vamos nos preparar para participar da ceia do Senhor.